Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui, olha, mais um dia para meditar na palavra do Senhor, amém? Aleluia. Você que acabou de chegar nesse canal, seja muito bem-vindo. Que o Senhor possa falar o seu coração. Aleluia. Você que já faz parte, aleluia, dos inscritos, sempre digo isso. Deixa Deus te usar, compartilhe esta palavra com alguém, amém? Aleluia. Vamos para a palavra. Jonas capítulo 4. Aleluia. E o versículo é o 5. Aleluia. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu posso falar de Jonas, irmão? Um profeta. Nós estamos falando de um profeta. Um profeta a qual foi designado pelo Senhor para uma cidade chamada Nínive. Aleluia, uma cidade de idolatria, de pecado, aleluia, que já estava irando o Senhor, já tinha subido mal as narinas do Senhor, as atitudes, os atos daquela cidade, daquele povo, e o Senhor envia Jonas. Jonas foge, Jonas se esconde, Jonas tenta fazer de qualquer forma para não chegar naquele lugar, mas ele chega, a gente já conhece a história, ele chega, a baleia leva ele. Aleluia. E no capítulo 4 vai dizer que agora, aleluia, Jonas está desgostoso, Jonas está simplesmente decepcionado, porque Jonas pregou, aleluia, que haveria uma grande destruição em Nínive, mas o povo se converte, o povo de Nínive se arrepende. Preste atenção nisso aqui. Jonas pregou que haveria uma destruição, mas houve no meio daquele povo um arrependimento. E isso faz com que Jonas, aleluia, venha ficar desgostoso, frustrado, desanimado, ao ponto de pedir a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer para o Senhor lá no começo do capítulo 4, ele vai dizer, pois eu sabia, e não foi esta minha palavra que eu falei para o Senhor, aleluia. Ele estava dizendo para Deus assim, ó, eu não vou porque eu sei que tu é compassivo, eu sei que tu é misericordioso, eu sei que tu vai ter misericórdia daquele povo, mas eu não quero pregar para esse povo não, esse povo não merece não, esse povo merece ser condenado, esse povo merece ser morto. Oh, o Espírito Santo de Deus, traduzindo é isso que Jonas está dizendo, e ele mesmo vai dizer, por isso fugi para Tarse. Porque não havia interesse em Jonas que aquele povo se convertesse dos seus maus caminhos, não. Estou falando de um profeta, alguém que ouve a voz de Deus, alguém que tem discernimento de Deus, alguém que tem direção de Deus, mas não concorda com o que Deus quer fazer. Não concorda com o que Deus está fazendo, não concorda com o que Deus fez. É isso que está acontecendo em Jonas. Aleluia. Jonas não concorda, e a Bíblia vai dizer que Jonas, no versículo 5, Jonas vai, ele sobe e fica observando o que vai acontecer com aquela cidade. Jonas continua esperando que o Senhor destrua aquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas continua esperando que Deus, aleluia, responda a sua oração, que Deus faça a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas se acha, ele acha que ele tem poder para mudar Deus. Ele acha que ele tem razões para que Deus venha fazer o que ele quer. Aleluia, não é diferente de nós muitas das vezes não, meu irmão, minha irmã, você que está aqui. Preste atenção nisso aqui, porque Jesus quer, aleluia, te mostrar o que está de dentro. Aleluia. Jesus quer mostrar o que nós muitas das vezes estamos carregando dentro de nós. Porque é fácil a gente olhar para os profetas, é fácil a gente olhar para Jonas, é fácil a gente olhar para alguém, aleluia, e julgar aquela pessoa, ou interpretar as atitudes daquela pessoa e dizer, isso não é de Deus, isso não provém de Deus, isso não é coisa de homem ou de mulher de Deus. Mas muitas das vezes nós estamos carregando e fazendo as mesmas coisas que Jonas, ou de alguém que a gente conhece. Vou te dar um exemplo aqui. Jonas fez ou não fez? Fez. Deus cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Mas Jonas não está preocupado com a salvação. Jonas está mais preocupado de vingança, porque nós sabemos que o ninivita havia prejudicado o seu povo, matado o seu povo, aleluia. Jonas está mais preocupado com a vingança, Jonas está mais interessado em ver a morte dos seus inimigos, Jonas está mais interessado em ver a destruição de Deus, a ira de Deus sobre aquele povo, aleluia, do que pela salvação
coração daquele povo. E eu e você, muitas das vezes, não somos diferentes, meu irmão. Quantas das vezes nós estamos desejando que Deus se vingue de alguém, que Deus mate alguém, que Deus cobre alguém. Preferimos ver, eita Jesus, muitas das vezes desejamos ver alguém no hospital, todo quebrado, todo machucado. Às vezes queremos que Deus cobre daquela pessoa o que falou da gente, o que nos prejudicou, o que tem feito, o que tem falado, o que tem levado de nós, aleluia. Muitas das vezes nós estamos carregando os sentimentos de vingança, sentimentos que não condiz com o chamado e com o propósito de Deus na nossa vida. A Bíblia vai dizer que a gente precisa amar os nossos inimigos, foi Jesus que disse isso. Nós precisamos abençoar, bendizer o que nos maldizem, os que falam mal de nós. Mas muitas das vezes nós estamos, irmãos, tão cegos pela vingança, aleluia, que estamos desejando, e às vezes não é nem pessoa de fora da sua casa, às vezes você está desejando isso para o seu marido, que Deus quebre, que Deus faça, que Deus coloque no hospital. Às vezes é um filho, você deseja que quebre a cara, você deseja que vá para uma cadeia, você deseja que tome um susto. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus cobre o pecado, aleluia. E muitas das vezes, irmãos, aleluia, nós conhecemos a Deus como Jonas conhecia, porque Jonas vai dizer aqui, aleluia, eu sabia que tu era um Deus compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade e se arrepende do mal. Muitas das vezes nós precisamos carregar em nós também a misericórdia de Deus. Nós precisamos carregar em nós também a benignidade, a longanimidade. Isso é fruto do Espírito de Deus, que o Espírito Santo de Deus nos dá. Nós precisamos nos arrepender do mal. Mas o que muita gente está pedindo para Deus era para que Deus se vingue, é para que Deus mate, é para que Deus quebre, é para que Deus cobre. Louvado seja o nome do Senhor. Estou falando isso para você que é profeta, você que ouve a voz de Deus, você que Deus manda você fazer e você muitas das vezes corre. Você que muitas das vezes está vendo teu inimigo prosperar, está vendo quem prejudicou você te prosperar, está vendo quem falou mal de você crescer na vida, está vendo quem tirou alguma coisa de você, não aconteceu nada. Pelo contrário, agora está cantando, está postando foto, está na igreja, está glorificando, está dizendo que está sendo abençoado, está contando testemunho e você está aí amargurado, amargurada, dizendo Deus cobra, Deus faz, Deus mata. Louvado seja o nome do Senhor. Está igual Jonas, de longe esperando o mal de alguém. Eu sei que essa palavra não é muito aceita, mas o Senhor, Ele quer nos libertar. O Senhor, Ele quer nos libertar desses sentimentos facciosos, maliciosos. O Senhor quer nos libertar dos sentimentos de vingança, porque a vingança pertence a Deus. Aleluia. Se Deus fosse nos pesar, irmão, como nós muitas das vezes pesamos nossos inimigos, aquele que nos aborrece. Se Deus fosse cobrar de nós aquilo que a gente pede muitas vezes para que Deus cobre de alguém, será que eu e você estaremos vivos? A palavra do Senhor vai dizer, misericórdia eu quero e não sacrifício. Deus requer dos seus filhos misericórdia. Deus requer de nós que nós venhamos olhar para o pecador, para aquele que não tem Deus, para aquele que nos traz prejuízos, para aqueles que nos perseguem. Deus quer que nós venhamos olhar para eles como nós, aleluia, muitas das vezes queremos que Deus venha nos ver também. Porque a gente quer que Deus veja em nós, aleluia, uma bondade que a gente não tem. A gente quer receber de Deus uma misericórdia que a gente não dá. A gente quer receber de Deus um perdão que a gente não libera. Louvado seja o nome do Senhor. Então esta palavra, irmão, é para mim e para você nesse dia. Que nós possamos, aleluia, amar. Nós não venhamos esperar o prejuízo do outro, mas orar para que Deus abençoe o outro. Orar para que Deus prospere o outro. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor, Ele vai fazer um teste com Jonas. Jonas está lá, faz uma cabana, Deus permite, cresce uma boboeira, protege Jonas. Aleluia. E quando passa o outro dia, aquela boboeira morre, o sol vem sobre a cabeça de Jonas, Jonas desmaia. Aleluia. Enquanto estava crescendo a boboeira, enquanto tinha proteção para Jonas, Jonas estava feliz. A Bíblia diz que Jonas se alegrou. Mas quando a boboeira morre, o sol vem, Jonas novamente começa a pedir a morte. Porque, irmão, quem pede morte do outro, perde morte para si.
Às vezes você está tomando veneno, irmão, você está dando para o outro, mas é você que está tomando esse próprio veneno, você está entendendo? Às vezes você está com o coração com tanta ira, com tanto ódio de alguém, mas é você que está se matando. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas desejava a morte dos ninivitas, mas a ira de Jonas é tão grande, aleluia, o desalento de Jonas é tão grande que ele não percebe que ele mesmo está perdendo a sua vida, ele mesmo está pedindo para Deus tirar a sua vida. É por isso que muitos estão fracos, estão doentes, atribulados, ansiosos, oprimidos, porque desejam mal e não o bem. A Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor está dizendo para alguém aqui desse dia, você que chegou até aqui, irmão, ficou até aqui, ouça bem. O Senhor está dizendo para mim e para você, aleluia, não espere a vingança, porque nem Deus se agrada da morte do ímpio, mas sim que ele se converta. Louvado seja o nome do Senhor. A situação de Jonas com a boboeira nos mostra que muitos profetas, assim como Jonas, só se alegram quando tudo é favorável para ele. Quando tudo, aleluia, acontece segundo o que ele precisa e necessita. Aleluia. Mas quando as coisas vão mal, ele deseja a morte. Olha para a vida do ímpio que se converteu. Olha para a vida daquele que está se dando bem, que está tendo livramento. Aleluia. E não consegue viver feliz nem em paz. Então o Senhor está dizendo para alguém aqui nesse dia, e esse alguém pode ser eu, que já recebi, e pode ser você também que está aqui. O Senhor está dizendo, ele disse para Jonas, Jonas, tu tem misericórdia, Jonas, de uma boboeira que tu não fez crescer, tu não deu vida, num dia nasceu, no outro morreu, mas tu não tem misericórdia do povo de Nínive. Quantos milhares de pessoas tem ali? Quantos mil? 20 mil, 30 mil, 50 mil, 5 mil, 10 mil? Você não tem misericórdia, Jonas, daquele povo que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Você não tem misericórdia, Jonas, dos animais que estão lá. Você preferia a destruição, Jonas. O Senhor está dizendo, muitas das vezes, nós temos mais apreço às coisas que são passageiras, supérfluas. Damos mais valor a um carro, a uma casa, a um copo de água, aleluia, a um status, aleluia, a um dinheiro, a uma posição social, uma posição eclesiástica. Estamos dando mais valor a coisa que passa do que a vidas, do que a almas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Que eu e você possamos entender o amor de Deus por nós e por essas vidas. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se essa pessoa que te prejudicou, essa pessoa, aleluia, que te feriu, ela está crendo, você está ganhando, você não está perdendo. Se essa pessoa está se convertendo, se arrependendo, louvado seja o nome do Senhor, você está ganhando, você não está perdendo. Nós não podemos ser profetas que nos preocupamos somente conosco, não. Nós precisamos ser profetas que verdadeiramente venham se preocupar com as vidas, com as almas. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor para mim e para você nesse dia é: não se vingue. Não se vingue, não peça vingança, não peça a morte de ninguém, não peça que Deus prejudique a ninguém. Porque Deus espera que através da minha e da tua posição, através do nosso posicionamento, através da nossa obediência, vidas venham se converter. Então, meus irmãos, aleluia, se Deus te enviou para fazer uma obra, se Deus te enviou para pregar a palavra, se Deus te enviou para falar da ira dele, da misericórdia dele também, faça o que Deus mandou. Louvado seja o nome do Senhor. Cumpra o seu propósito. Ame o seu inimigo. Perdoe quem te ofende. Aleluia. Tenha misericórdia daqueles que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. A própria palavra vai dizer
O próprio Jesus, quando estava na cruz, sendo apedrejado, morto, debochando, as pessoas estavam zombando, ele vai dizer ao Pai: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Estevão também, Estevão não era Jesus, Estevão era um diácono, um discípulo de Jesus também. Estevão, ele vai dizer a mesma coisa quando é apedrejado: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Estevão viu o céu aberto e o Filho de Deus sentado. Você quer ver céu aberto? Você quer ver sobrenatural? Você quer ver Deus agir? Você quer ver a glória de Deus? Perdoe, não se vingue e deixa Deus agir na vida daqueles que te perseguem. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra. Que esta palavra dentre os corações, que faça o efeito, Pai, dessas vidas, que a misericórdia, Senhor, da longanimidade, a benignidade, venha estar dentro do nosso interior, Senhor. Pai, nós colocamos tudo diante de Ti, coloco cada vida neste canal, cada vida, Pai, que chegou aqui, que está assistindo esta palavra, que chegou até o final, Senhor. Coloco essa vida nas Tuas mãos, esse coração, essa mente, esse sentimento. Ajuda, Senhor, Teus filhos e as Tuas filhas da vitória, em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos e voltem para a glória de Deus.